Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo do Evangelho de Mateus. Hoje eu vou falar do capítulo 1, dessa parte da primeira introdução, que é sobre a genealogia de Jesus. Dos 4 evangelistas, apenas Mateus e Lucas apresentam a genealogia de Jesus. O importante quando nós estudamos Bíblia é entender o sentido teológico por trás do texto. É entender o que o autor sagrado quis falar ao escrever esse texto. Então, buscar o motivo teológico, a mensagem é o mais importante. Vamos aqui, então, pelo menos levantar aí algumas das intenções do evangelista Mateus ou da sua comunidade que escreve esse evangelho a falar da sua genealogia. O primeiro ponto importante é lembrar que o Mateus, quando fala da genealogia, ele começa aí apresentando as duas principais personagens de onde Jesus veio. Aí a pessoa do Abraão e também do Davi. O que o Mateus quer dizer para nós com essas duas figuras, Abraão e Davi? Jesus vem de Abraão e de Davi. Davi nós já sabemos. Davi, ele é aí de Davi que vai ver o Messias. Portanto, ao dizer que Jesus vem de Davi, o Mateus quer dizer que ele é o Messias esperado. E quando ele diz que ele vem lá de Abraão, aquele que recebeu as promessas de Deus, ele quer dizer que em Jesus está se cumprindo todas as promessas que Deus fez a Abraão. Então, Jesus, ele é o portador das promessas abraâmicas, tá? É nele que vai cumprir-se todas as promessas que Deus fez através de Abraão. Então, de Abraão vem as promessas que serão cumpridas em Jesus. De Davi vem o messianato de Jesus. É isso que o Mateus quer nos dizer. Toda genealogia mostra para nós que Jesus é humano, seja em Lucas, ou seja em Mateus, ou seja em Lucas. Eles querem referendar que Jesus é humano. É interessante. O Mateus, no capítulo 1, mostra a linhagem humana de Jesus, Abraão e Davi. E no capítulo 2, ele vai mostrar um Jesus divino. Então, Jesus completamente humano, Jesus completamente Deus. Esse é um ponto importante dessa genealogia. Aí você deve perguntar, nossa, então a família de Jesus foi uma família perfeita, santa, intacta? Ao contrário, o Mateus ele vai mostrar para nós que o Jesus humano, ele vem de descendentes aí complicados. Vamos começar aí, por exemplo, com duas figuras. O Josias, o rei Josias, e também o rei chamado Manassés. Josias foi um rei considerado por Israel como um rei santo, cumpridor da vontade de Deus. Por outro lado, Manassés, ele governou por 55 anos Israel e abandonou o culto de Deus. Ele introduziu, inclusive no templo, divindades pagãs. Sacrificou o próprio filho num ritual aí de feitiçaria. E foi graças a essa segunda leitura de Israel, essa desobediência a Deus, que fez com que o povo de Deus caísse na mão dos assírios e foram levados aí para a Babilônia. Então, ou seja, o que o Mateus quer dizer para nós, que a linhagem de Davi é uma linhagem tão humana que nós vamos encontrar santos, mas também pecadores. Essa é a saga humana. Quer dizer, a humanidade ela se constrói com pessoas boas e com pessoas também não boas. E com Jesus não será diferente. Além dessas duas figuras, podemos mostrar aqui que em Jesus aparecem aí 5 mulheres nessa genealogia de Jesus. Dessas 5 mulheres, 3 não são judias. Então vou falar aqui das 5 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, que nós sabemos que é Betsaba, ou Betsabá, né? E a Maria. Dessas 5 mulheres, só 2 são judias, que é Maria e Betsabá. Tamar, Raabe e Ruth, elas são estrangeiras. Nós chamamos de gentílicas, né? Mulheres gentílicas do mundo estrangeiro. O que o Mateus quer dizer com isso? Que a história da salvação não passou apenas pelo judaísmo, também passou por povos estrangeiros. Que a mensagem de Jesus não é só para os judeus, que a mensagem de Jesus também é para os estrangeiros, para todas as
pessoas. Isso é um ponto interessante. Mas essas mulheres têm vidas complicadas. Tamar, ela não conseguia ter filhos com seus maridos e fingiu-se de prostituta e ficou uma noite com seu sogro. E do seu sogro ela vai ter um filho, o sogro dela era o Judá. A Raabe, ela era uma prostituta cananeia que vai permitir aí que os emissários do povo judeu entrem e conquiste aí a famosa a famosa fortaleza que estava sendo construída aí, que era Jericó. Então Raabe é uma prostituta cananeia que vai favorecer a entrada aí dos emissários de Josué. Ruth, ela é uma mulher moabita que acompanha a sua sogra até Belém, e ela vai ser aí, dela vai vir a linhagem de Davi, então é uma estrangeira. A mulher de Urias, Betsabá, ela então dorme com Davi, o marido dela ainda estando vivo, ela comete adultério. E Maria, não menos, Maria concebe um filho fora do casamento, né? Não era casada, quer dizer, 5 mulheres com vidas no mínimo duvidosas. Inclusive, você vai perguntar, inclusive Maria, sim, na visão judaica, e inclusive Maria, porque ela teve um filho fora do casamento. Mas dessas 5 mulheres, Deus vai construir a grandeza e a história da salvação. Mateus está dizendo que para nós, que nessas augúrias da vida, nessas coisas que nós menos acreditamos, Deus investe. Onde o ser humano não acredita, é lá que Deus vai fazer as coisas acontecerem e se tornarem grandes. Deus utiliza de 5 mulheres que mudaram a história de Israel e a história da salvação. Um outro ponto importante para entender essa genealogia é você acompanhar que o Mateus ele frisa que Jesus é filho de Deus e não filho de José. Se você acompanhar, sempre assim, do fulano nasceu ciclano, do fulano nasceu ciclano, e assim vai. Quando chegar a José, vai dizer José, o esposo de Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, Jesus não é filho de José. Em Maria vai se quebrar toda essa sequência, filho de fulano, filho de ciclano, filho de ciclano. Quando chega em José, não se fala que Jesus é o filho de José, mas que José é esposo de Maria, a mãe de Jesus. Aqui o Mateus quer mostrar que Jesus é filho de Deus. Esse é um ponto importante para nós também. Se nós dividirmos a história da salvação, nós vamos perceber aí nessa genealogia de Mateus 14, vamos dizer, gerações aí, ou pelo menos 14 gerações, tá? A primeira geração vai 3 grupos de 14 gerações, nós dizendo. A primeira geração vai de Abraão até Davi, tá? De Abraão, isso mesmo, de Abraão até Davi. Depois de Davi até o exílio, mais 14 gerações. Do exílio até Jesus, 14 gerações. Então 14, 14, 14. 3 grupos de 14 gerações até chegar a Jesus Cristo. 3 é um número perfeito na Bíblia. Santo, santo, santo. Nós falamos também o número da Trindade, embora os judeus não conheciam a Trindade. Vamos pensar que com a cabeça dos judeus. 3 é o número da perfeição para os judeus. E 14? 14 é o número de Davi. As letras D, W, D, somadas, elas vão dar 14. Nós chamamos isso de gematria. É uma forma dos judeus contarem as letras. Os judeus, o hebraico, não tem vogais. Cada letra tem uma numeração. Então, somando aí, nós vamos ter o número de Davi. Então, pegando aqui em hebraico, Dalet é 4, Vav é 6, Dalet é 4, que são as letrinhas do nome Davi. Então, o que o autor está dizendo é que Jesus é Davi por excelência, 3 vezes Davi. Então, para mostrar para nós que Jesus é o Messias esperado. E aí você vai ter também 14 é 2 vezes 7. 7 também é o número da perfeição, tá bom? Só para que você vá entendendo o que está dizendo aí o nosso amigo Mateus. Então, um pouco é isso sobre a genealogia de Jesus. Então, só fazendo um pequeno resumo, Mateus quer apresentar que Jesus é humano e que a humanidade de Jesus ela é uma humanidade como outra qualquer, feita de santos e pecadores, de pessoas que têm a vida fácil e a vida difícil, mas que Deus vai construindo na linha da história humana a história da salvação. Deus não usou de coisas mirabolantes para trazer a história da salvação. Foi a própria história humana que Deus foi gestando
aí a história da salvação. Jesus é fruto dessa humanidade cheia de limitações, mas também cheia de virtudes. Isso é um ponto importante. Esse é o primeiro ponto importante. Outro ponto importante é que Jesus ele é o cumpridor das promessas feitas a Abraão e também ele é o Messias que vem da linhagem de Davi. O último ponto que eu não coloquei aqui ainda de Mateus, que diferente de Lucas, a genealogia de Mateus, ela pega os reis, o nome dos reis. Em Lucas vai pegar o nome dos profetas. O que o Mateus quer dizer, então, que a linhagem de Jesus é uma linhagem real. Vocês vão ver depois no capítulo 2, quando ele vai receber aí dos reis magos os presentes. Então, Jesus é o rei de Israel, Jesus é o Messias, é isso que o Mateus quer nos dizer. É isso aí, até o próximo programa aqui sobre Mateus.